Oi, que bom que você está aqui para ver mais uma palestra do Saber Psi. Então, eu sou a professora Helena Pinheiro de Vasconcelos, aqui está algumas informações sobre mim, e hoje a palestra é sobre qual é a diferença entre pós-graduação e formação em psicologia clínica. Esse é um tema que muitas pessoas me perguntam, muitos alunos de psicologia que vão se formar, ou psicólogos que estão aí recém-formados, que ficam perguntando o que fazer depois que se forma, né? Depois que termina a faculdade e como é que se faz esse processo de especialização. Então, para tentar tirar um pouco a sua dúvida, que você, né, já que você está aqui nessa palestra, imagino que você também tenha, vamos ver se depois dessa palestra você consegue tirar suas dúvidas e poder escolher o que é melhor para você. Não esquece, né, de, se gostou, dar um joinha, comenta, faz perguntas aqui embaixo. Eu sei que no canal do YouTube você precisa se inscrever, fazer o login para poder fazer comentários, mas gasta um tempinho, porque essas perguntas ou comentários são muito importantes até para eu saber como fazer melhor essas palestras para você. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu queria definir, né, com você aqui é o que é uma pós-graduação, né? Pós-graduação é qualquer formação acadêmica e profissional para aqueles que já possuem graduação. Então, pós-graduação, no sentido mais literal do termo, é qualquer curso, né, de formação acadêmica e profissional para aqueles que já possuem graduação. Só que a pós-graduação, claro, não são os cursos livres, né? São aqueles cursos que têm uma duração maior, de 1 ano, de 2 anos, mas que são necessários, né? É necessário que você tenha tido uma graduação. Então, quando a gente fala em pós-graduação, no sentido mais, vamos dizer assim, mais definido, a gente tem alguns tipos, né? O MEC, ele estipula os tipos de pós-graduação estrito sensu e o lato sensu. Então, vamos primeiro falar qual é o tipo estrito sensu. Estrito sensu são aqueles tipos de cursos que, por exemplo, são os mestrados e os doutorados. São programas, normalmente o mestrado tem 2 anos, o doutorado tem 4, normalmente, né? Às vezes pode prorrogar um pouquinho. E que são abertos a candidatos que também têm a sua graduação, tá? Para fazer esse tipo de programa de mestrado e doutorado, eles possuem um processo seletivo. Cada universidade, o mestrado e o doutorado, ele é oferecido por universidades, tem tanto no Brasil como fora, né? Mas você precisa passar por um processo seletivo que cada universidade vai ter a sua. Normalmente o mestrado, como eu estava falando, a duração, né, é de 2 anos. Tem alguns mestrados fora do país que tem um tempo menor, se eu não me engano, Londres é 1 ano, por exemplo, mas aqui no Brasil o mestrado são 2 anos. Normalmente o mestrado ele é importante para quem quer dar aula em universidade. No caso das universidades particulares, somente um mestrado já você consegue fazer algum processo seletivo para trabalhar em algumas universidades. Já o doutorado, ele já são 4 anos e normalmente um concurso público para a universidade pública exige pelo menos o doutorado. Aqui eu não botei, né, que existem outros cursos também, pós-doc e tudo mais, mas eu botei os básicos aqui. Então, é claro que existem muitas universidades ou faculdades particulares que exigem, pedem, adorariam e até contratam pessoas também com doutorado. Mas o mínimo para dar aula numa graduação é você ter um mestrado. Até mesmo também em outros cursos, né, lato sensu, uma grande parcela dos professores também tem que ter pelo menos mestrado. Então, o estrito sensu, né, que são esses cursos de mestrado e doutorado, são cursos de que o CAPES recomendou, né? Tem uma recomendação do CAPES. O CAPES dá uma nota de 1 a 7, sendo que 7 é a nota máxima, e para ter o mestrado e doutorado tem que ter pelo menos a nota 3, para ser um nível bom, um padrão, né, um padrão bom de qualidade.
E todos os cursos estrito sensu têm que ter reconhecimento do MEC também, né? Então, com nota 5, é considerado elevado o padrão de qualidade. Então, só que esse nota 5 só tem quem tiver, por exemplo, curso de doutorado além de mestrado. Então, para que eu estou falando isso para você? Bem, vamos imaginar que você quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você quer dar aula numa universidade, você quer seguir essa área acadêmica. Então, quando você for procurar os cursos de mestrado e doutorado, é importante você olhar a nota, porque quanto maior a nota, melhor o conceito desse curso, desse programa de mestrado ou de doutorado. E aí você, quando o estudante que está nesse curso, ele tem também um reconhecimento maior do que outro curso, por exemplo, que tem uma nota menor, tá bom? Então, por isso que isso é importante. O estrito sensu, como eu tinha falado, tem um processo seletivo. Como é que é esse processo seletivo? Bem, primeiro tem uma análise de currículo, tá? Então, como é que é normalmente essa análise de currículo? Como é que foi a sua graduação? Às vezes, como é que era o seu CR, né? Quanto a sua nota? Você teve o quanto que você fez estágio, pesquisa, participou de bolsas PIBIC, participou de congressos, apresentou trabalhos, escreveu artigos, escreveu livros, tudo isso conta ponto. Normalmente no edital do mestrado e doutorado tem essas informações do que conta ponto. Normalmente tem uma prova também. Essa prova normalmente tem uma bibliografia recomendada, pode ter também programas de mestrado e de doutorado que não tem a bibliografia recomendada, só tem um tema, mas é importante você também olhar no edital. E aí tem uma prova, né, que você tem que fazer, vai ter uma data. Nessa prova, tem prova tanto da área que você vai estar tentando, né, cada mestrado, cada doutorado tem uma área, assim como também tem de idiomas. Normalmente, no mestrado, se exige o inglês, ou alemão, ou francês, normalmente. O espanhol, normalmente, não é colocado como língua estrangeira, infelizmente. Então, normalmente são uma desses idiomas. Quando você for fazer o doutorado, aí você vai fazer um outro idioma que não foi do mestrado. Então, se você fez, por exemplo, inglês no mestrado, você pode fazer o francês no doutorado e além da prova também, tá? É preciso fazer pelo menos em psicologia, normalmente precisa fazer um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa alinhado ao tema, ao grupo de pesquisa do mestrado e doutorado que você está tentando, daquele professor que você está tentando. Então, por isso que é muito interessante ter contato com os professores antes de tentar fazer esse projeto de pesquisa, às vezes participando de grupo de estudos, às vezes assistindo às aulas do professor na universidade, falando com ele, conhecendo o que esse professor está pesquisando, porque você precisa fazer esse projeto antes. De uma certa maneira, isso é importante, porque o professor já vai saber como que você está nesse processo, né? Se você está alinhado, se você escreve bem, se você está alinhado ao projeto, se você tem conhecimento das normas, de o que é fazer um projeto e tudo mais. Por outro lado, é um pouco, no meu ponto de vista, é um pouco infeliz no sentido de que como é que a gente vai saber antes também o que o professor vai gostar ou não de pesquisar, né? Então, isso acaba favorecendo quem já está mais dentro na instituição, mas sabendo, todo mundo sabe que o tema de pesquisa pode ser modificado durante o tempo do programa de mestrado ou de doutorado. Então, assim, infelizmente, em psicologia a gente tem essa exigência do projeto de pesquisa, coisa que em outros mestrados, em outras áreas, isso não é necessário, mas enfim, é isso que nós temos. Tem também, depois que você faz a prova e coloca seu projeto de pesquisa, você também tem normalmente uma entrevista com alguns professores da instituição e que também faz parte desse processo seletivo. Quanto que custa fazer um mestrado ou um doutorado no Brasil? Bem, existem mestrados e doutorados pagos, que você, enfim, tem que pagar uma mensalidade mesmo para poder
fazer o mestrado ou doutorado, mas muitos também existem bolsas. Bolsas tanto no sentido de você não precisar pagar, como bolsas de você recebendo o valor do governo, CNPq, PIBIC, enfim, CAPES, para você estudar. Esse valor não é um valor muito grande, mas dá uma ajuda. Só que normalmente quem recebe essas bolsas há uma exigência que você tenha uma dedicação exclusiva, né, no mestrado ou no doutorado. Então agora vamos para o outro tipo de pós-graduação que o MEC traz, que é o Lato Sensu. O Lato Sensu são as pós-graduações que só podem ser oferecidas, né, por instituições de ensino superior credenciadas. São cursos, né, oferecidos por instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que se tem uma universidade, uma graduação em psicologia, naquela universidade, como tem uma graduação de psicologia, então está na área de competência, experiência e capacidade instalada, aquela instituição pode oferecer uma pós-graduação lato sensu em psicologia. Se ela não tiver graduação em medicina, aí não pode ter uma pós-graduação em medicina, por exemplo. Então, tem que estar na área de competência, experiência e capacidade instalada. Isso, o que aconteceu? Antigamente não era assim, tá? O MEC deixava até mesmo para o Conselho Federal de Psicologia que ele estabelecesse quem seriam as pós-graduações, não lato sensu, mas as pós-graduações que se filiavam ao Conselho Federal de Psicologia seria uma pós-graduação, e aí o MEC se filiava também. Há uns anos atrás, o MEC parou de fazer isso, parou de fazer esse trabalho e passou a não mais autorizar as instituições reconhecer ou renovar o reconhecimento. Eles já dão de antemão, se você é uma instituição, já é credenciada, se você é uma instituição de ensino superior credenciada, então de antemão você já está autorizado. Então, a partir de então, todas essas instituições que são credenciadas, então, podem fazer suas pós-graduações lato sensu. Como é uma pós-graduação numa instituição de ensino superior, também tem uma burocracia maior do que umas outras instituições. Então, por exemplo, é necessário diploma de curso superior para cursar. Então, para você começar, o primeiro dia que você começar o seu curso, você já tem que estar graduado. Senão, você não pode cursar, tá? Pelo menos, aí, 50 desses professores precisam ser mestres ou doutores. Então, tem um pedido de uma qualidade acadêmica. Os demais podem ter pelo menos especialização. Não pode ter professores que só graduação, tá? Então tem que ter pelo menos especialização e 50% mestres ou doutores. E para o MEC, a duração mínima tem que ser de 360 horas. E aí eu já falo aqui para vocês que, segundo o Conselho Federal de Psicologia, antes, né, tinha que ser 500 horas, né? Então, a pós-graduação lato sensu pelo MEC tem essas, né, exigências principais. Então, onde que são oferecidos esses cursos, né? Onde que são? Bem, nas universidades e nas faculdades. Não há como, tá, ter uma pós-graduação lato sensu se não tiver filiada a uma universidade e faculdade. A faculdade e a universidade, né, ela tem que ser responsável por esse curso. Não pode, de maneira alguma, ser alguma instituição. Para ser pós-graduação, lato sensu, não é possível ser se for uma instituição, se não é uma faculdade ou uma universidade. Qual é o custo de uma pós-graduação lato sensu? Bem, tem uma mensalidade. Aí depende do programa, depende da instituição. Existem programas mais baratos, mais caros, enfim. E aí tem que ver o valor de cada mensalidade. Normalmente, tá, os cursos de pós-graduação lato sensu, apesar de ser filiadas a algumas universidades, às vezes até a universidade públicas e tudo mais, elas são como se fossem instituições
é da instituição, mas não é. Ela é um pouco anexa, vamos dizer assim. Então, por conta disso, há um custo, mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos ou uma universidade pública, normalmente essas pós-graduações lato sensu, elas são cobradas mesmo assim, tá? Valores menores ou valores maiores, enfim, é cobrado. Para ter o diploma, você tem que assistir pelo menos 75% das aulas e você precisa fazer um TCC ou um artigo. Normalmente, ou é uma monografia ou é um artigo. Então, mais uma vez, a pós-graduação lato sensu, ela exige do profissional ou do estudante também essa visão acadêmica, porque lembra que tem que ter mestrado, né? Os professores têm que ter mestrado, tem que ter doutorado, é em uma universidade, então tem uma finalidade de pesquisa também. Então, por isso que tem que ter um TCC ou um artigo. E a pós-graduação lato sensu não necessariamente precisa ter prática, não precisa ter, por exemplo, consultório clínico ou a prática clínica. A prática pode ser discussão dos casos em aula, pode ser alguma questão dentro da sala de aula, mas não necessariamente haverá um atendimento clínico, tá? Por mais que seja, é igual mestrado em psicologia clínica, você não tem atendimento clínico. Pós-graduação lato sensu, não necessariamente. Então, você tem que, quando você estiver buscando uma pós-graduação lato sensu, você tem que perguntar se há prática clínica e se essa prática clínica é em SPA ou é em consultório, se há supervisão ou não, porque não necessariamente uma pós-graduação lato sensu precisa ter prática nem supervisão. E isso não há problema nenhum, porque o objetivo não é esse. O objetivo da pós-graduação lato sensu é formar especialistas naquele, para o MEC, né? Para o MEC só é especialista aquele que tem uma pós-graduação lato sensu. Então, é para você ser especialista naquela área. Então, o especialista naquela área não necessariamente precisa da parte clínica para o MEC, tá bom? Um pouquinho aqui, né? Para que se precisa o título de especialização? Né? Às vezes as pessoas querem ter um título de especialização. O que muda com o título de especialização? Né? Esse título de especialista a gente vê muito também voltado pela cultura médica, né? Que a pessoa tem que ser especialista em alguma coisa. No entanto, só um parênteses, pelo Conselho Federal de Psicologia, eles só dão o título de especialista até duas áreas. Então, você não pode ser especialista em mais de 2 áreas pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí, o que é, então, a formação em psicologia clínica? Nós temos vários cursos, alguns desses cursos que são chamados de pós-graduação também, afinal de contas, no sentido mais geral, é uma pós-graduação, com certeza, porque se faz para psicólogos, né? Então, é uma pós-graduação, mas não é uma pós-graduação lato sensu, se não for uma pós-graduação filiada a uma universidade, como a gente já vem falando. Então, só que a formação em psicologia clínica, ela tem... qual o objetivo? Bem, o objetivo é formar o profissional, formar o psicólogo clínico, formar ele tanto teórica quanto praticamente. Né? É uma forma de fornecer subsídios teóricos, práticos e prática supervisionada. Quer dizer, uma prática mais a supervisão. E não é só isso, é formar o psicoterapeuta. Quer dizer, a formação em psicologia clínica não tem esse objetivo de acadêmico, né? Não é esse o objetivo principal. Não é esse objetivo de fazer com que a pessoa seja especialista naquele tema no sentido generalista não, desculpa, mas assim, de saber o conteúdo, até teórico, um aprofundamento teórico e acadêmico, como tem numa pós-graduação, tanto é que tem que ter mestres, doutores e tudo mais, tem que ter um olhar crítico e tudo mais. Na formação em psicologia clínica, o objetivo é formar um psicoterapeuta, fazer com que o psicoterapeuta seja formado enquanto pessoa. É por isso que é formação, é formar, né, o psicoterapeuta. Tanto em psicoterapia, né, individual, quer dizer, é por isso que quando você faz uma formação em psicologia clínica, você precisa fazer
terapia individual, coisa que uma pós-graduação lato sensu você não é obrigado, não há obrigação, mas assim, não é incentivado nesse sentido, não tem uma exigência, melhor falando. Agora, a formação em psicologia clínica, sim, você, normalmente, os centros de formação em qualquer abordagem, ela pede que o terapeuta ele esteja em processo de psicoterapia individual, porque faz parte desse processo, desse tripé que é o psicoterapeuta. O psicoterapeuta, para ser um bom psicoterapeuta, não pode ter somente um aspecto. Tem que ter a psicoterapia individual, precisa ter a supervisão e precisa ter um embasamento teórico. Então, a formação em psicologia clínica ela vai dar esse tripé, ajuda nesse tripé. Então, normalmente, falando, por exemplo, em psicoterapia, né, gestáltica, né, a gestalt terapia, também no processo de formação em psicologia clínica há trabalhos em grupo. Então, há experimentos, há dinâmicas também para ajudar esse processo emocional do psicoterapeuta. Quer dizer, o psicoterapeuta, para ser psicoterapeuta, ele tem que se transformar de dentro para fora. E aí a formação em psicologia clínica vem com esse objetivo, essa transformação emocional do psicoterapeuta, principalmente, claro, sem deixar de lado o teórico, né, e a prática no sentido de atendimento individual, né, o próprio terapeuta, o psicoterapeuta atender uma outra pessoa. Então, qual é a duração de uma formação em psicologia clínica? Bem, isso varia. Varia da abordagem, né, da orientação teórica. Então, a psicanálise em algum centro de formação vai ter um tempo, a terapia cognitivo-comportamental outro, a gestalt terapia outra, mas a média, né, a média de uma formação em psicologia clínica são 3 anos. E aí você que está vendo aí, você vê, caramba, fez 5 anos de faculdade e ainda fazer 3, é super necessário. E quem faz o processo de formação em psicologia clínica vê que o tempo passa muito rápido e realmente é um tempo que é muito necessário para poder formar esse psicoterapeuta, para que ele tenha uma base melhor, né, para atender os seus clientes, pacientes ou consulentes. Tá? Normalmente, a formação em psicologia clínica, ela está ligada a alguma clínica, tá? Alguma clínica de psicologia que que atende, mas também dá cursos. Também instituições clínicas da abordagem, então existem instituições de psicanálise, instituições de gestalt terapia, instituições, né, alguns com CNPJ e tudo mais, da abordagem que tem normalmente um curso de formação para estudantes, para profissionais, né, que desejam se especializar naquela área. Normalmente o reconhecimento das instituições de formação são pelo mercado. É o mercado, as pessoas conhecem. Então você pergunta, você conhece um lugar em psicanálise bom? E aí as pessoas falam, olha, eu conheço tal instituição. Ou de gestalt terapia, tal instituição. Então o mercado ele vai selecionando os formadores a partir do momento em que tem os seus alunos e e as pessoas que fazem, né, que passaram por aquela instituição e que falam daquela instituição e vem a qualidade vem a partir disso, né, pelo boca a boca. Então, normalmente, essa instituição, quem dá aula são os profissionais qualificados e com prática na área. São psicólogos clínicos que estão há algum tempo aí no mercado, tem um percurso na clínica, tem especializações, alguns têm mestrados, outros nem têm, mas que tem essa parte, tem atendimento clínico, tem essa prática clínica e esse contato com os outros profissionais, cursos, né, de outros profissionais também. Então, é uma especialização mais voltada para a prática. Então, como eu tinha falado antes, alguns desses cursos eram até credenciados ao MEC, né? Mas hoje o MEC não credencia mais. Esse credenciamento era feito pelo conselho, pela ABEP e tudo mais. Hoje não, como eu tinha falado, o MEC só credencia as pós-graduações em estrito sensu e lato sensu, como eu já tinha falado. E aí a gente, né, pergunta, uma formação em psicologia clínica, a gente pode chamar de pós-graduação? Um estudante que está lá, não, estou fazendo minha formação em psicologia clínica, eu posso falar que é uma pós-graduação? Bem, no sentido geral, né, eu penso que sim, pode dizer, por que não? Porque afinal de contas é
um curso feito de especialização, de formação, né, de especialização, após a psicologia clínica. A gente sabe que essa especialização não no sentido de título, porque para o MEC, para ser esse título de especialização, você tem que ter a pós-graduação lato sensu. Para o CFP, a gente ainda vai ter que saber a resposta, porque está um vácuo nessa questão, porque antes era que tinha que ser afiliada a ele, mas a filiação ao MEC. Hoje em dia o MEC não filia, então agora a gente não sabe como é que é isso. E qual é o melhor? Então, é uma formação, fazer uma formação em psicologia clínica ou uma pós-graduação lato sensu, se eu quero né, me especializar ou aprender um pouco mais numa área específica? Bem, não existe melhor, tá? Não existe melhor. Ambos são muito bons. Vai depender do seu objetivo. Essa que é a grande questão. Então, por exemplo, se o seu objetivo é ter um título de especialista para concurso público, para ter no seu currículo mesmo, você quer ter um trabalho mais acadêmico, você quer, por exemplo, lembra que eu falei que para dar aula na pós-graduação lato sensu você tem que ser pelo menos especialista? Então, você quer dar aula, por exemplo, numa pós-graduação, você quer ter esse título até mesmo para dar aula em um mestrado ou um doutorado, você quer ter lá, olha, sou especialista em tal tema, que isso vai te abrir portas, de repente, para dar aula nesse tema. Então, a pós-graduação lato sensu é mais voltada para aquelas pessoas que querem realmente o título. E, além desse título, querem se especializar, aprofundar teoricamente e em pesquisa naquela área. Então, quando você se especializa naquela área, você abre portas exatamente para um conhecimento, mas você vai fazer, no final você vai ter que fazer uma monografia, um artigo, então isso vai te ajudar a ter um olhar mais crítico, você vai ter um conhecimento mais aprofundado teoricamente sobre o tema, porque tem provas, né? A pós-graduação lato sensu tem provas, então é um estudo mais formal, e o estudo mais formal tem essa característica de exigir dos alunos um maior conhecimento teórico, que é muito importante. Tá? Já para quem deseja uma parte mais prática, tá? Uma prática no sentido de psicologia clínica, atendimento, trabalho emocional do terapeuta, aí o melhor é a formação. A formação, apesar de ter alguns cursos de formação que também exigem monografia, TCC e tudo mais, alguns não exigem, outros exigem, enfim. Mas o curso de formação, ele tem esse aspecto mais voltado para a prática. Então, o curso de formação, você vai ter a teoria, mas você vai ter o trabalho também de atendimento e de supervisão. Isso todos têm, né? Então, para quem quer mais se voltar para a área clínica, né, no sentido de atendimento clínico em consultório, é uma formação. Só que, na verdade, se a gente for ver mesmo, tanto a formação como a pós-graduação são complementares. O ideal, porque a gente nunca faz, né, uma só pós-graduação quando a gente quer se tornar um bom profissional, o ideal é fazer os dois. Né? Eu diria isso. O ideal é você fazer uma pós-graduação para você se tornar especialista, né, naquilo que você deseja e ter um conhecimento teórico mais aprofundado, poder colocar no seu currículo que você é especialista naquela área e também você fazer um curso de formação, porque um curso de formação vai te dar esse embasamento mais prático. Normalmente as aulas o número de alunos são menores, de 8 a 12 alunos, formação é um grupo pequeno, então assim, tem um trabalho emocional melhor. Então, não tem melhor ou pior, né? Na verdade, tem um objetivo que você tem que pensar para o que você quer e o que primeiro você quer fazer, porque também tem isso. Como eu falei, como são complementares, você pode ficar pensando exatamente nisso, sim. Qual primeiro eu vou fazer, né? Qual que primeiro? A pós-graduação, às vezes, lato sensu, ela pode durar 1 ano e meio, 2 anos. A formação normalmente tem 3, então tem também o valor. Algumas formações, né? Dependendo da formação, alguns são valores mais caros, outros mais baratos, pós-graduação também, enfim. Então, na verdade, o que eu tenho para te dizer é que não é melhor ou pior, você que tem que escolher a partir do qual foco que você quer ter. Uma coisa interessante que eu tenho a dizer, um parênteses aqui, é que o Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia coloca que todos os métodos e técnicas psicológicas, elas precisam ser
dados somente para alunos matriculados no curso de psicologia e psicólogos registrados no conselho. Então, isso é muito interessante, é muito importante, porque tanto uma pós-graduação como uma formação, segundo essa resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1997, o método e técnicas psicológicas só pode para estudantes de psicologia ou psicólogos com o Conselho Federal, com o CRP, né, com o Conselho Regional. Então, aqui, olha, eu trago para você as referências, umas referências aqui de alguns sites falando sobre a pós-graduação, mestrado, doutorado, sobre esse processo de formação em psicoterapia, sobre o título de especialista, enfim, se você quiser, é só você dar um pause e copiar aí e ir nesses links para te ajudar. Então, muito obrigada, espero que você tenha gostado dessa palestra. Se você quiser entrar em contato, saber sobre cursos, formação e psicoterapia, você pode entrar aqui no meu site, www.saberpsi.com.br. Eu dou um curso de formação em Gestalt Terapia. Esse curso, ele realmente privilegia exatamente o aspecto emocional e prático do terapeuta. Então, desde o início, o estudante ele tem acesso à supervisão, né, assiste às supervisões, participa, tem as partes práticas de aprender e lidar com os experimentos em Gestalt Terapia. Então, é bem interessante. Se você quiser saber mais, você pode entrar aqui no site. Eu também coordeno a pós-graduação em Psicologia Clínica, com ênfase em Gestalt Terapia, do Centro Universitário Celso Lisboa. E aí, exatamente um curso, como eu tinha falado, como é uma pós-graduação lato sensu, então é uma pós-graduação que está muito bacana. Apesar de não ser, como eu tinha falado, uma pós-graduação, não tem a obrigatoriedade de ter a prática e a supervisão. Essa pós-graduação tem. Então, quem faz esse curso, inclusive quem já fez formação em Gestalt Terapia, pode se beneficiar bastante com esse curso de pós-graduação, porque você vai estudar nessa pós-graduação a área de Gestalt Terapia em diversos setores, então atendimento com criança, com adulto, em hospital, com atendimento a paciente com ideação suicida. Quer dizer, é um curso que é bem abrangente, que vai conectar vários temas de Gestalt Terapia e como que isso funciona, né, na parte clínica. Então, é bem interessante. Quem quiser pode entrar aí nesse site que está aí, da Celso Lisboa, e pode procurar saber mais. Por favor, inscreva-se no canal. É bem importante, porque você pode saber de primeira mão todos os vídeos que eu for postando. Então, se inscreva no canal. Se você gostou, compartilha, dá um joinha, coloca seus comentários. E eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui nessa palestra online. Muito obrigada. Te vejo até breve.